Ele começou com uma paixão por corridas, tornou-se uma plataforma para engenharia de alto desempenho e acabou levando ao renascimento de toda uma marca. A Audi realmente se aperfeiçoou nas corridas. Há 2 décadas, a Audi era uma desconhecida em busca de uma oportunidade. É difícil descrever como a Audi se tornou o que ela é hoje. Não é uma história simples. Após 13 vitórias em Le Mans, ela se tornou uma das equipes de corrida de resistência mais dominantes da história. Nós estamos no centro de montagem da Audi Sport Customer Racing, onde são fabricados os carros de corrida. O sucesso nas pistas dá origem a um novo tipo de supercarro para as ruas. O R8 acabou se tornando um símbolo da era moderna dos supercarros. Para continuar no topo agora, a marca precisa substituir um ícone. Quando você tem um carro como o primeiro R8, que dá para reconhecer na hora, é extremamente difícil conseguir reproduzir a mesma magia. A reprodução da magia resulta em uma máquina forjada com glória e construída para defender a honra de um nome que já foi desconhecido. A segunda geração do R8 V10 Plus. Por dentro dos supercarros. Ele vai de 0 a 100 km por hora em 3,2 segundos. Atinge a marca de 200 km por hora apenas 6,7 segundos depois. E ruge até alcançar uma velocidade máxima de 330 km por hora. O R8 V10 Plus é um carro absurdamente rápido. Ele tem 600 cavalos de potência, tração integral e uma transmissão muito rápida, com controle de arrancada muito sensível. O R8 V10 Plus de segunda geração é o veículo de produção mais veloz que já ostentou os 4 anéis e é também um dos mais caros. O modelo básico custa a partir de $175 mil. O R8 é um verdadeiro exemplo de supercarro. Ele é excepcionalmente veloz nas pistas, muda de direção muito rápido, é um esportivo fantástico de se dirigir, mas também é incrivelmente confortável. A saga do R8 é uma história contada através de corridas e começa há quase 2 décadas. Em 1999, a Audi apresenta um novíssimo protótipo, o R8R. Nós nos envolvemos com o automobilismo e a Le Mans Series a partir de 1999. O R8R é uma máquina de corrida com 610 cavalos de potência e cockpit aberto, mas ninguém fazia ideia de quão transformador ele seria. Vencemos a Le Mans de 2000 e isso mudou o modo como nos víamos. As 24 horas de Le Mans são talvez a mais famosa corrida de resistência do mundo. A vitória do R8R em sua segunda participação mudou totalmente o destino da marca. Desde o começo dos anos 2000, a Audi venceu com muita frequência, e mais do que qualquer um. Ela foi quase a campeã invicta. A partir do ano 2000, a Audi venceu em Le Mans 5 vezes em 6 anos. Eles começaram a competir em corridas de resistência e gastaram muito dinheiro com pesquisa e desenvolvimento para aprender como fazer um carro não só ser veloz, mas aguentar muito tempo em condições extremas, porque é preciso as 2 coisas numa corrida de 24 horas. O sucesso nas pistas coincide com o que talvez seja o maior renascimento automotivo da história. Eles começaram do nada e se tornaram uma das maiores marcas de luxo do mundo num período de no máximo 2 décadas. Não é fácil transformar uma montadora em meio século, muito menos em 2 décadas. E um único carro conceito foi a chave.
Tudo isso levou a um carro exibido no Salão Internacional do Automóvel de Frankfurt em 2003 e ninguém esperava que levássemos um esportivo, especialmente um de motor central e com um desempenho tão grande. E óbvio que quando aquele conceito novo apareceu, as pessoas ficaram impressionadas. Era um super carro lindo, com um motor central, diferente de qualquer outra coisa, com um design incrível. As pessoas adoraram. Era um grande segredo, não tinha muita gente sabendo do nosso projeto e de repente, caramba! Acho que a indústria também ficou surpresa, ninguém esperava aquilo da gente. Foi como um tiro de canhão para toda a indústria. Um tiro que foi sentido por todo o mundo automotivo e que 5 anos depois levou à apresentação do supercarro R8. A apresentação em 2008 mudou tudo literalmente. Surgiu uma geração de crianças que colocavam pôsteres do R8 na parede do quarto. Alguns anos depois, eles apresentaram um carro de rua que se parecia muito com o conceito, o que é difícil de fazer. A maioria dos carros conceito é, sei lá, bem absurda, com um monte de elementos de design ridículos, mas a Audi conseguiu. Supercarros são sempre velozes. Em geral, também são cheios de exageros. Mas o R8 de primeira geração não é. O estilo radical do veículo, sua confiabilidade inovadora e seu desempenho excepcional transformaram não só o conceito de supercarro, mas também a própria Audi. Eles ainda não tinham chegado no topo, mas aí surgiu esse carro impressionante e todo mundo quis ter um Audi. O Audi R8 foi uma coisa tão radical na época do lançamento, ele tinha um visual tão diferente da norma, que chamava a atenção por onde passar. E quem vê um na rua hoje ainda se vira para olhar melhor. O R8 realmente tornou os supercarros mais acessíveis. E eu até ouso dizer mais baratos. O preço não chegava nem perto de Ferrari, Lamborghini. Ele era mais confortável, tinha mais espaço no porta-malas, era confiável. Hoje, a segunda geração do veículo ganha vida próximo a Neckarsulm, na Alemanha. Dentro da fábrica, Bolliger Rufa. Estamos na fábrica onde o R8 é produzido. E é fantástico ver ele seguindo pela linha de produção, que nem naves espaciais pendurados nos suportes de produção. Parecem obras de arte. A instalação de 230 mil metros quadrados abriga 491 artesãos altamente treinados. Muito desse carro é fabricado à mão. Os funcionários são especialmente escolhidos e especialmente treinados para as funções deles. Em um dia produtivo, são fabricados apenas 20 veículos. Cada um é uma mistura da praticidade da produção em massa com a perfeição da manufatura. Fabricamos muitos carros em vários segmentos e pegamos os benefícios do estilo de produção em massa e os combinamos com uma manufatura que é muito específica, voltada para o consumidor. A instalação de alta tecnologia é parte de um projeto de modernização de quase 27 bilhões de dólares. É sempre um prazer nessa indústria poder construir uma fábrica para um carro. Podemos fazer dela o lugar perfeito para a construção desse carro e o pessoal fez um ótimo trabalho. Nós nos mudamos para esta instalação em agosto de 2014. E a ideia inovadora de um centro de produção como esse, uma fábrica como essa, construída especialmente para trazer o R8 à vida, é naturalmente um grande desafio. Trabalhar aqui na nova fábrica Bolliger Rufa é incrível. Foi para isso que eu me tornei designer. Eu queria criar coisas, queria criar carros e trazer um sorriso para o rosto de quem visse esses carros. Os soldadores artesanais irão levar mais de 2 dias e meio para construir o chassi. A carroceria não é apenas atraente, mas também muito avançada. O R8 é construído com um sistema de componentes modulares de esportivos conhecido como plataforma NSS. A NSS é uma plataforma que fornece uma base técnica para a estrutura básica do R8, a estrutura básica do carro. Trabalhadores iniciam o processo colocando peças de alumínio em um suporte e travando-as cuidadosamente no lugar. Isso garante a precisão das medidas nos primeiros estágios da montagem.
É mágico vê-los sentados ali, soldando tudo, juntando todas as peças para elas não se mexerem. É uma coisa realmente especial nessa indústria. Os subconjuntos completos são transferidos para um novo suporte, formando a base da estrutura dianteira, central e traseira do chassi. Cada solda é ao mesmo tempo difícil e fundamental. O alumínio tem um ponto de fusão baixo, então é preciso cuidado na hora de soldar para não derreter tudo. Há mais de 89 metros de soldagens realizadas em um único chassi de R8, quase o comprimento de um campo de futebol. Em seguida, um trabalhador utiliza uma avançada máquina de gravação em metal para registrar o número do chassi do veículo. Nós estamos aqui na linha de montagem do chassi do carro e as partes dianteira, central e traseira são conectadas aqui pela primeira vez. Nós nos referimos a esse processo como casamento. Diferente de muitas linhas de montagem automatizadas, a oficina do R8 envolve muito trabalho manual. Aqui nós somos diferentes, porque nós construímos tudo à mão aqui nessa fábrica. Os nossos números de produção são aqui menores do que os de uma fábrica com montagem robotizada, mas ao mesmo tempo nós esperamos o mesmo nível de precisão para a carroceria do carro. Os robôs de soldagem atuais são extremamente precisos. São necessários 2 técnicos soldando dos 2 lados da estrutura ao mesmo tempo para competir com eles. Isso garante uma solda perfeita. Aqui nós soldamos o chassi inteiro, completamente à mão. Isso significa que nós juntamos as peças manualmente e realizamos a soldagem, ao mesmo tempo em que garantimos que as dimensões da estrutura estejam corretas. Finalmente, chega o momento de instalar os painéis. É nesse estágio que nós montamos os componentes externos do carro, a carroceria do R8. Aqui, nós instalamos o capô, as portas e os painéis laterais. Desse jeito, criando 80% da superfície visual e do que o nosso cliente vai ver primeiro. O encaixe é extremamente preciso. Há uma tolerância de mais ou menos 0,3 milímetros nos vãos de um carro pintado. 0,3 milímetros é aproximadamente a espessura de apenas 2 fios de cabelo. O extremo detalhe fica nítido durante o encaixe do painel do teto. Nós colamos o teto parcialmente no chassi e depois fixamos o teto utilizando rebites. E além disso, nós realizamos uma soldagem. A estrutura finalizada pesa apenas 200 quilos e parece uma obra de arte industrial. A segunda geração do R8 V10 Plus é um foguete nas pistas, chama a atenção nas ruas e é o carro de destaque de uma titã do mundo automotivo. Mas tudo isso quase não aconteceu. Por muito tempo, a Audi era só a outra companhia de carros alemã. Eles não eram muito conhecidos e também não tinham feito nada de destaque. A saga de sobrevivência da Audi começa com a invenção do próprio automóvel. Em 1886, o inventor alemão Karl Benz instalou um motor de 1 cilindro em uma carruagem de 3 rodas. O resultado foi o primeiro carro. A Alemanha teve um papel importante na história do automóvel. O sucesso do Patent Motorwagen deu início a uma febre do ouro industrial. A Alemanha tornou-se um foco de avanços no desenvolvimento automotivo. Tinha dúzias de companhias que produziam praticamente tudo, de carruagens com motor de motocicleta até automóveis de primeira classe. Audi, Horch, DKW e Wanderer são 4 das companhias brigando para se tornar figuras centrais no crescente mercado. Mas seu destino mudou em 29 de outubro de 1929, com o colapso da Bolsa de Valores norte-americana. 30 bilhões de dólares somem repentinamente e a economia global sofreu um grande choque. É o início da Grande Depressão.
Antes da crise de 29, nós tínhamos umas 50 companhias diferentes. E hoje só sobraram 3. O evento foi a mais profunda e mais longa crise econômica na história do mundo ocidental industrializado. As 4 companhias se uniram com o apoio do Banco Estadual da Saxônia. Eles tinham dinheiro investido em cada uma dessas companhias, e se uma delas falisse, seria uma catástrofe para a instituição bancária. A União Repentina criou a segunda maior companhia automotiva da Alemanha na época. Essas companhias, que eram totalmente diferentes, se uniram, mais ou menos parecido com o grupo Volkswagen. A fusão protege o investimento do Banco da Saxônia, mas alterar a marca de uma montadora não é fácil. Então a nova companhia cria o brasão com 4 anéis, uma homenagem às 4 diferentes marcas. Então, diante da adversidade econômica, a companhia decide fazer algo ousado: entrar para as corridas. Eles precisavam que as pessoas lembrassem o nome da companhia e podiam conseguir isso vencendo corridas. 2 anos após a fusão, foi apresentado o Type A. Em 34, eles fizeram o primeiro carro de Grand Prix deles. 34 foi um ano de aprendizado. 24 meses depois, eles já estavam prontos para desafiar a Mercedes nas pistas. A partir de então, tinha 2 marcas alemãs competindo nas pistas. Todas as outras eram de segunda ou terceira categoria. É o início da era Flechas de Prata. A cor nacional de corrida da Alemanha era prata. Então a imprensa chamou esses automóveis alemães super rápidos de flechas de prata, por causa da cor e da velocidade que eles alcançavam. O carro não inspirou apenas um apelido, mas também criou a base para o legado de corridas da Audi, além dos supercarros modernos. Esses carros de corrida estavam à frente do seu tempo. Motor central, tração traseira, tanque de combustível central. O piloto ficava sentado literalmente entre as rodas dianteiras. Ele tinha que sentir o que estava acontecendo na parte de trás. O motor era de 6 litros, com 520 cavalos, uma potência imensa. Ele alcançava 330 km por hora. O que era revolucionário em 1936 não é muito diferente dos veículos de alto desempenho de hoje, incluindo o R8 de segunda geração. Os esportivos com melhor dirigibilidade sempre têm um motor entre os passageiros e o eixo traseiro espremido ali. Existem benefícios específicos de ter um motor central num carro. A maior parte do peso fica concentrado entre as rodas. E foi uma decisão consciente quando nós começamos o projeto do R8. O R8 atual preserva o legado graças à sua estrutura com motor central, mas também oferece as vantagens da fibra de carbono. Queríamos combinar os benefícios da fibra de carbono, especificamente nesse carro, e foi a primeira vez que nós usamos fibra de carbono em um Audi. Dentro da segunda ala da fábrica Bolliger-Rufa, carrocerias de alumínio pintadas são combinadas com a fibra de carbono na linha de montagem. Temos uma longa tradição de chassis de alumínio do tipo Space Frame. E também temos a tradição de utilizar materiais específicos em lugares específicos para um bom custo-benefício. A fibra de carbono ajuda a reduzir o peso e aumentar a rigidez. A rigidez do carro está conectada com a sensação que você sente dirigindo. Um carro que não é rígido vai parecer mais frouxo e meio instável, porque dá para sentir a carroceria inteira se dobrando e se mexendo em volta. Os elementos de fibra de carbono reduzem 15% do peso, ao mesmo tempo em que fazem o veículo ficar 40% mais rígido. O carro ser rígido é melhor porque isso permite que todos os outros itens funcionem de forma mais precisa. E quando a estrutura do carro fica torcendo, a suspensão tem que trabalhar em vários planos e também várias direções. E se tudo estiver bem firme, a suspensão pode trabalhar em linhas e meios bem mais específicos e é possível configurá-la com mais precisão. A construção de uma máquina mais leve e mais rígida começa com a instalação da parede corta-fogo de fibra de carbono entre a cabine e o compartimento do motor. Em seguida, o compartimento da transmissão é colocado sobre um suporte mecânico, um robô aplica cola e um artesão encaixa a peça no lugar. Em seguida, outro robô aplica rebites.
Posicionando a fibra de carbono em uma determinada direção, ela fica bem firme. E em outras direções, ela se curva. Nós utilizamos ao longo do centro do carro para deixar tudo mais firme. Na estação seguinte, os trabalhadores instalam as colunas B de fibra de carbono e as fixam à mão. O alumínio e a fibra de carbono são materiais que não necessariamente se dão bem, então temos que ter muito cuidado ao preparar o alumínio para ser unido à fibra de carbono. A carroceria finalizada agora está pronta para um detalhado controle de qualidade. Um especialista irá examinar cada um dos cantos da máquina. Finalmente, após quase 3 dias, um novo R8 está pronto para entrar na linha de produção final. A linha de montagem do R8 consiste de 15 estações e no momento fabrica 17 carros por dia. A cada 30 minutos, veículos parcialmente montados avançam para a estação seguinte na linha. E a montagem de um único carro leva 7 horas e meia. Agora nós estamos no início da montagem. A carroceria é transportada da área de fabricação inicial até a linha de montagem por um veículo de condução automática. Estes veículos são uma das poucas formas de automação na fábrica. Mas mesmo sendo robóticos, eles conseguem pensar e ver por si mesmos. Olha como eu não sou atropelado. O sistema de condução automática conta com sensores inteligentes. Se tiver alguém ou alguma coisa no caminho dele, como eu, ele ativa uma buzina e essas luzes acendem. E quando eu saio do caminho, ele volta a andar. O local parece altamente tecnológico, mas os carros são criados de modo clássico. Para o novo R8, a equipe conta com os talentosos artesãos que precisam instalar até 50 peças em uma sequência pré-definida e dominar até 12 ferramentas diferentes por estação. Nós estamos no começo da linha de montagem, na primeira estação. O processo começa pelas peças que são instaladas diretamente no chassi. Trabalhadores colocam capas protetoras sobre os painéis recém-pintados da carroceria, retiram as portas e instalam isolantes acústicos no veículo. Na estação seguinte, eles utilizam um guincho móvel para levar os feixes de cabos até o carro. O peso do feixe de cabos completo é tão grande que, nesse caso, os técnicos utilizam guincho auxiliar para não forçar as costas. Assim, eles podem mover os cabos de forma ergonômica até o carro. Tecnologia a favor do trabalhador é a chave para o método Audi. E isso se torna bastante visível na quarta estação, onde o carro é girado até 90 graus. Nesse caso, dá para ver claramente a vantagem. Os técnicos não precisam deitar no chão e trabalhar em cima, mas podem trabalhar com o que está na frente deles. É uma posição realmente ergonômica para os trabalhadores dessa estação. O sistema de condução automática transfere a carroceria para o guincho e então fica estacionado aqui ao lado. A automação do transporte é a grande vantagem aqui. Os trabalhadores instalam os dutos de óleo, água e combustível com o carro inclinado. Diferente da maioria dos carros, o R8 não possui um, mas 2 tanques de combustível. Nós decidimos dividir o tanque em 2 por 2 motivos. O primeiro, é claro, é a questão do espaço. Mas, em segundo lugar, há uma questão de equilíbrio. O peso do combustível do lado direito e esquerdo fica bem distribuído na parte de baixo do veículo, criando um centro de gravidade baixo que melhora o desempenho e o controle do carro. Os trabalhadores instalam o porta-malas dianteiro e aparafusam os feixes de cabos. Em seguida, 2 técnicos juntos posicionam o painel para dentro do carro e o encaixam no lugar. O painel de instrumentos parece comum, mas, na verdade, oferece uma visão do futuro dos automóveis. Outra coisa incrível que eu adoro é aquele painel digital.
O que antes era um monte de medidores e agulhas, agora é só uma telona que tem diversas funções. Dá pra encontrar todo tipo de informação. Eu adoro que se você estiver perdido e não souber como chegar a algum lugar, é possível transformar a tela inteira num mapa. É só olhar pra baixo e dá pra ver qual vai ser a próxima entrada, como é a área em volta. Ele já te avisa as próximas 3 entradas. É uma tecnologia incrível. Enquanto grande parte do mundo automotivo se volta para os motores turboalimentados, o R8 se destaca pois seu V10 ainda é naturalmente aspirado. A Audi obviamente entende muito dos turbos e os utilizam em vários outros motores, mas esse motor V10 é um produto único. Não existem muitos V10 no mercado. Então isso é mais um atrativo especial e que também gera uma potência absurda. A veloz instalação do motor de 425 quilos evidencia a elevada atenção da equipe aos detalhes. Assim como em todas as outras estações da linha de montagem, se espera precisão. É claro que isso também vale para o motor. A chave é deixá-lo bem firme, ele não pode balançar, tem que ficar bem encaixado na posição determinada. E é o que acontece. Após o motor ser instalado, os técnicos trazem um sistema de escapamento para a linha. Eles utilizam mais um elevador ergonômico para movê-lo até a posição correta antes de fixá-lo. Esse carro faz muito barulho. Ele solta um rugido alto quando você pisa no acelerador. Quando você muda de marcha, dá para ouvir um ruído muito satisfatório. E quando você solta o acelerador e abaixa a marcha, ele solta exatamente 3 estouros. Parece que eles calcularam cada um dos ruídos para garantir que eles fossem os melhores possíveis. Apesar de a maior parte do R8 ser tecnologia moderna, seu distinto sistema de tração integral possui uma longa história. Audi tentou se introduzir no mercado norte-americano no começo dos anos 70. E eu vou admitir que não foi um grande sucesso. Nos anos 80, a marca já está estabelecida na Europa continental, mas ainda é desconhecida no resto do mundo. Nos anos 80, a BMW e a Mercedes finalmente fizeram sucesso e se tornaram bem populares. Todo mundo queria um carro alemão, isso era considerado o atual. A resposta da Audi foi combater fama com engenharia. Seu lema é Vorsprung durch Technik, ou liderar pela tecnologia. O cativante conceito gerou uma ideia simples. Foi quando o Audi 4 foi apresentado no Salão do Automóvel em Genebra. E desde então nós lideramos pela tecnologia. O 4 possuía um conceito de tração nas 4 rodas que revolucionou os ralis durante a década de 80. O nome do veículo, na verdade, vem do italiano, mas não é preciso ser um linguista para entender o significado. Ao longo da década, a Audi venceu 23 eliminatórias de campeonatos mundiais e 4 títulos mundiais, pois seus carros transferiam mais potência para o chão. O primeiro 4x4 tinha os paralamas muito particulares, tração 4x4 positiva, permanente, 200 cavalos, motor turbo. O sucesso do carro no circuito de rally traz fama, mas nada mais. Eu sempre dizia, para encontrar um Audi 80 verde com o interior marrom, é só ir até o estacionamento de uma escola alemã onde os professores fazem intervalo. E o diretor tem um Audi 100. Ou seja, não era uma coisa especial. Hoje o R8 é muito especial. Mas a instalação do motor V10 e dos componentes da tração integral do 4 esconde mais uma surpresa. Apesar de o motor parecer centralizado no carro, não é bem assim. Porque o motor é meio deslocado? Bom, é complicado quando você tem que mandar a potência para frente do carro. Olha só, a potência sai para trás do motor, aí ela vai para a transmissão, e é preciso fazer ela chegar até a frente. Aí ou você deixa o motor no meio, e o sistema de tração fica meio torto, ou você desloca um pouco o motor e o eixo vai diretamente para frente. Na última estação do primeiro ciclo, os trabalhadores fixam mais de 150 conexões. E instalam os freios a disco do veículo.
Nos anos 30, a Audi enfrentou a Mercedes-Benz na pista. Nos anos 80, criou a tração integral do 4 para vencê-la no mercado global. Mas foi só após desenvolver o interior de seus veículos que a Audi pôde vencê-la também no showroom. Uma coisa que a Audi faz incrivelmente bem é o design do interior. Os materiais, as costuras, é tudo perfeito. O charme do interior do R8 surge no segundo ciclo dentro da linha de montagem final. O painel central é o primeiro elemento. Em seguida, o volante é instalado. Ele tem um volante de base reta que te lembra todos aqueles incríveis carros de corrida. Os bancos são adicionados. E ele também tem uma aparência focada. Todos os controles do carro, todos os medidores, tudo foi feito em torno do motorista. Não tem muita coisa para o passageiro fazer. Na estação seguinte, eles começam a trabalhar nas características lâminas laterais do carro. Estas grandes entradas de ar podem parecer apenas elementos estéticos, mas são um ótimo exemplo de design funcional. No ar tem que entrar no carro por onde for possível. Os designers queriam um visual específico e os engenheiros acharam interessante, mas precisavam de um determinado número de metros cúbicos de ar entrando para resfriar o motor, então isso foi um desafio. Nós sempre queremos mostrar a liderança pela tecnologia. A tecnologia que nós aplicamos em um carro de corrida é muito funcional. Não tem decoração e elementos desnecessários. O que importa é o desempenho. O painel dianteiro é instalado. Em seguida, em uma homenagem à origem da companhia, um mestre artesão fixa delicadamente os famosos 4 anéis no capô. Finalmente, os faróis de LED são instalados. O alimentador e a tampa do tanque de combustível são adicionados. Um artesão utiliza mais um aparelho auxiliar para trazer as portas até a linha e as instala no carro. O veículo recebe rodas e pneus. E seu tanque é abastecido. A hora que me dá arrepios é aqui, na 15ª fase em que nós ligamos o motor pela primeira vez. A primeira ignição é como trazer o coração de um R8 à vida em seu primeiro momento. E após quase 8 horas de um meticuloso trabalho à mão, o novo R8 é ligado. É disso que eu estou falando, eu sempre fico arrepiado. Ligar o carro pela primeira vez é muito especial. O carro parece finalizado, mas o trabalho na fábrica de Bulliger-Huffa ainda não acabou. Nós utilizamos um sistema de controle eletrônico para registrar as várias fases do processo de montagem. Tudo vai para o sistema. Os números de série dos airbags, os controles de qualidade realizados durante a montagem, todo tipo de coisa. Assim, os técnicos têm uma plataforma para poderem procurar informações específicas sobre um carro a qualquer momento e saber exatamente em que ponto do processo ele está. O sistema de controle eletrônico substitui o papel dentro da fábrica e funciona como o primeiro de vários controles de qualidade. Em seguida, o novo R8 prossegue para uma avançada estação de alinhamento dos pneus, onde lasers confirmam se as 4 rodas estão alinhadas e perfeitamente ajustadas. Então, o veículo toma um banho rápido dentro de uma cabine de água para garantir que não há vazamentos. Cada carro finalizado é inspecionado lenta e cuidadosamente em busca de imperfeições. Muitos supercarros podem parecer fabricados para correr, mas poucos realmente são. Muitos fabricantes gostam de afirmar que estão usando tecnologia de corrida nas ruas. Isso é verdade às vezes, e às vezes é um exagero. No caso do Audi R8, existem mesmo várias conexões entre a versão de corrida e a versão de passeio.
Os reflexos dinâmicos do R8 na pista remontam ao início do projeto da segunda geração. Tanto o R8 V10 de passeio como a versão de corrida LMS GT3 foram desenvolvidos ao mesmo tempo. O benefício de projetar um carro de corrida e um carro de rua ao mesmo tempo é que o carro de corrida passa por testes de durabilidade para aguentar centenas de milhares de quilômetros. É um teste muito necessário, porque nenhuma outra situação exige tanto de um motor como uma corrida de 24 horas. Antes de o motor ser testado em uma pista, ele é agredido em um avançado centro de testes dentro das instalações da Audi em Neckarsulm. Lá, um técnico leva o motor ao limite durante várias semanas. 50% do nosso carro da classe GT faz parte do nosso modelo básico. O motor e até mesmo a transmissão do carro, eles são iguaizinhos. Todos os dias, na pequena vila alemã de Biberach, em uma tranquila rua secundária, dedicados profissionais de corrida levam o alto desempenho ao limite, um parafuso de cada vez. Esta é uma rara demonstração do interior do departamento da Audi Sport Customer Racing, onde um R8 comum é transformado em uma máquina de corrida completa. É uma grande honra. Eu fico muito orgulhoso de fazer parte disso. Esse não é só um departamento de corrida isolado. O que nós fazemos aqui também influencia os carros de rua. Chris Reinke é um homem que sabe como ser veloz. Muito veloz. Como chefe do programa LMP1 da Audi, o objetivo de Chris é vencer as 24 horas de Le Mans e o Campeonato Mundial de Endurance. Hoje, Chris e sua equipe montam e vendem os modelos R8 de corrida pela soma considerável de $382 mil. A Audi se dedicou para garantir que existia uma conexão entre o R8, que é possível dirigir na rua, e a variante de corrida LMS GT3, que é possível comprar da Audi se você quiser competir na categoria GT3. Os principais componentes são muito semelhantes. Esse é o chassi que nós vamos utilizar para o carro de corrida. Ele já está num estágio mais avançado. A gaiola de segurança já foi soldada no chassi básico, que é o mesmo do carro de rua. O próximo passo é instalar os componentes específicos de corrida feitos de fibra de carbono para transformar ele num verdadeiro monstro das pistas. Transformar um carro de produção normal em uma máquina de corrida é geralmente um trabalho complicado. Mas graças ao singular processo de desenvolvimento do R8, as duas versões compartilham diversos componentes iguais. O carro de rua e o carro de corrida foram projetados ao mesmo tempo. Então o design do carro de corrida acabou influenciando o do carro de rua e vice-versa. A segunda fase da montagem é a adição de componentes estruturais de fibra de carbono para que o carro tenha ainda mais rigidez torsional. Agora nós estamos no local onde os carros de corrida são fabricados à mão. Eles são colocados ali no suporte e então nós começamos a instalar todos os componentes mecânicos. A oficina de corrida funciona de modo similar à fábrica principal. Cada carro é montado aos poucos utilizando conjuntos de peças. Aqui estão as peças. As que ficam juntas vêm na mesma caixa e são pré-montadas. Assim elas já ficam preparadas para a próxima fase da montagem, o que permite que os mecânicos possam trabalhar de forma mais eficiente na montagem do carro de corrida. Talvez nenhuma parte do R8 LMS receba mais atenção do que o motor V10. Uma das melhores características do novo R8 é o sistema de tração do carro. E o próprio motor é o mesmo que eles utilizam na versão de corrida. A configuração é quase a mesma, é impressionante. Esse aqui é o mesmo motor que poderia ser colocado no carro de corrida ou no de rua. Isso proporciona uma grande durabilidade para um carro de corrida, porque geralmente o motor do carro precisa ser reconstruído depois de uma prova de resistência. O nosso dura uma temporada, então mesmo depois da corrida em Daytona esse ano, a gente não vai reconstruir, ele continua bom para o resto da temporada. A divisão de corridas é capaz de construir cerca de 80 modelos R8 LMS por ano.
Agora o carro está pronto. A montagem já terminou. Agora a gente leva ele lá para fora para testar todos os sistemas e funções. Depois ele volta para o último controle de qualidade. O cara do controle checa todas as listas para ver se está tudo perfeito. E é assim que o cliente recebe o carro. Os carros de corrida não são os únicos que vão para as pistas. Com frequência, modelos de rua do R8 V10 Plus podem ser encontrados nelas. O que ele tem é receita para um tempo de aceleração muito curto. O carro é bem leve, tem um V10 muito potente, com mais de 600 cavalos. Uma transmissão super rápida, mandando toda essa potência para as 4 rodas. E um ótimo controle de arrancada. Com esse tipo de combinação, não tem como não conseguir uma aceleração incrível. A aceleração faz o R8 V10 Plus disparar de 0 a 100 km por hora em apenas 3,2 segundos. É silencioso, o ar-condicionado funciona. Se você estiver parado no trânsito, tentando chegar até a estrada, ele se parece com qualquer outro carro de luxo. Mas correndo pela sua estrada favorita, o desempenho dele é impressionante. Parte do desempenho vem do peso reduzido do veículo. O peso a seco do R8 de segunda geração é de apenas 1.454 quilos. A direção é extremamente sensível, o motor V10 é inacreditável, as rotações sobem muito rápido, você não tem que ficar esperando o motor te alcançar. Mantendo o pé no acelerador, o motor V10 Plus naturalmente aspirado de 610 cavalos leva o carro a uma velocidade máxima de 330 km por hora. É maravilhoso a gente não ter indução forçada, turbos ou superchargers no V10. Todos os esportivos modernos estão adotando os turbos porque é difícil de ignorar a eficiência deles ou por exigência do governo em função das normas de emissão de poluentes. Nesse caso, a gente tem um V10 5.2 naturalmente aspirado, com rotações que chegam perto de 9.000 RPM. Tem um som incrível e tem todas as características desejáveis de um esportivo desse estilo. A transmissão automática de dupla embreagem com 7 marchas pode mudar em um piscar de olhos. Se houver perda de tração em alguma extremidade, o sistema de tração integral do 4 é capaz de redirecionar 100% da potência para as rodas dianteiras ou traseiras. Mas o que o carro não oferece é um câmbio manual. Como fã de carros e alguém que aprecia a arte de dirigir, eu fico meio decepcionado por não ter um câmbio manual. Infelizmente, só dá para entender por quê. O número de consumidores interessados em câmbio manual é muito pequeno. E as poucas pessoas que realmente fazem questão disso pegam o próprio dinheiro e instalam uma. O lançamento do R8 de primeira geração foi em 2006 e deu início a uma nova era para a marca. O carro da primeira geração fez muito sucesso, mas tinha 1 milhão de motivos para ter dado errado. Se o veículo de segunda geração irá fazer jus ao legado, ainda não foi decidido. Muita gente vai reclamar que não ficou diferente o bastante, e isso é o mais difícil, porque ele tem que se parecer com o carro antigo que todo mundo adorava, mas ele também tem que ser novo. É muito raro alguém conseguir redesenhar um carro e fazer todo mundo dizer tá incrível, tá lindo, a gente adorou. Eles não estragaram o R8 na segunda geração. Na verdade, eles não só não estragaram, eles melhoraram. Acabou se tornando uma atualização impressionante. Foram várias noites em claro, um trabalho bem intenso. Tivemos um bom começo porque tínhamos um protótipo muito próximo de como queríamos que fosse o produto final. Então foi muito trabalho duro, muita atenção aos detalhes, muitos detalhes. Existe uma quantidade incrível de detalhes para trazer um carro à vida. Versão brasileira.